um só poder sobre a minha cabeça me libertou do coletivo inconsciente, dos conformados pela Globo, que tipifica um sistema geral que conduz os homens aos seus traumas crescentes, dolorosos. E veio pensar, hoje pela manhã, ao tomar café, de falar a respeito da importância dos padrões chamados de medidas. Esses padrões de medidas são essenciais para o relacionamento dos homens. Assim já escrevem os livros mais recentes, ao esclarecer os motivos e as razões pelas quais trabalhamos com números inteiros, com números fracionários e também com números chamados decimais. Uma forma de expressão de um número entre 1 e 2, como 1,1, 1,2, 1,3 e por diante, como quem lê uma régua, onde vai ver o metro, ou um tanto, em centímetros a cada 10, e em cada decímetro vai ter um total de 10 porçõezinhas chamadas milímetros. Já estão a maioria. Quem tem um trabalho profissional, ele trabalha com essas questões, com essas medidas constantemente. Não há dificuldade para ele trabalhar com elas. Então, repetindo, nas escolas hoje já estão procurando, já de início, esclarecer às crianças a respeito de quê? O motivo pela qual trataremos com números fracionários e números decimais. O que quero dar ênfase é da necessidade desses padrões de medida. E eles são convencionados. Ao serem convencionados, se estabelecem por uma forma de linguagem, um símbolo que todos vão ler, considerar, pesar, medir e assim por diante, da mesma maneira que todos os homens, em qualquer lugar, lerá. Evidentemente, aquele que está lá na Amazônia, ou algum aborígene em algum lugar, vai desconhecer esta convenção. E também não tem necessidade de fazer trocas de comércio. Vive de maneira bem natural. Mas a importância, que eu quero dizer, é a respeito que esses padrões estão por fundamento, por necessidade das relações entre os homens. Nesse sentido, se estabeleceu, vamos dizer, o método. Poucos sabem que o método, dentro da medida que fosse, como comentei, a partir da ideia de um corpo, daqui isso aqui, fizesse uma régua, essa régua fosse guardada num lugar, isso foi feito em Paris, e ela ficaria como padrão. Todo que quer usar, estar dentro do sistema uniformizado, vai requerer exatamente vai ter que fazer exatamente dentro daquela medida. Assim também vale para todos os outros padrões, inclusive a moeda. O que vai se observar, que independente de haver o quilo, ter o metro, todas as unidades de medidas convencionadas têm medidas soltas, e seriam as mais fundamentais da vida. A medida solta está no fato de que esses padrões de medida
só serão utilizados por equidade, equilíbrio nas trocas. Se a mente dos que a utilizam esteja dentro de um padrão de justiça, consciência, ou se farão por usurpadores. Aqueles tratados por menos conhecedores dessas questões serão roubados. Palavra simples. Jesus Cristo, o Senhor e Mestre, o Mestre e Senhor, sobretudo Mestre, ele está falando lá exatamente isto. Todos os padrões de medida se tornam inúteis, mais enganosos, porque com aqueles que têm o domínio de manipular a roleta, de boa fé estarão de um lado e do outro está o malfeitor. E isso vai estar na expressão da chamada lei dos seus supremos juízes, dos seus sacerdotes, dos seus mestres, do seu panteão, já falamos também. Porque fizemos menção que a figura do panteão vai ser ligada à ideia das muitas cabeças onde as pessoas, não diz as pessoas, o coletivo quer se apoiar. Não vou tratar de pessoa porque quero separar a palavra pessoa da palavra um coletivo inconsciente. Quero relacionar a pessoa a um sujeito consciente. Então vou fazer essa diferença. Assim, esclarecendo, é uma evidência. Como é que eu farei trocas de negócios com a minha casa e com os meus filhos, com a minha esposa? Embora eu tenha feito com ela uma aliança pública, ao mesmo tempo, assino, dentro das regras da lei romana, de que tem um contrato, e cujas regras são ali expressas. A preocupação maior nessa regra vai ser como dividir os bens se houver conflito. Veja, o tal casamento começa por comércio, ou seja, os padrões do comércio se sobrepõem aos fundamentos mais profundos e íntimos de que o homem necessita. É onde o mestre dos mestres vai dizer: aquele que tem fome e sede de justiça alcançará fartura de justiça. Há um momento histórico, lá, a perder os tempos, após Abraão, em que dois irmãos da mesma família de sangue e carne agora tem conflitos. E o Esaú passa a alimentar, e já fizeram uma promessa, na hora que o conflito se estabelece, se manifesta de maneira mais aberta, ele vai dizer de uma promessa de matar o seu irmão Jacó. Esaú passou a temer Jacó, Jacó passou a temer Esaú, depois de experiências também dessas relações de comércio, envolve a família, os familiares, e que a justiça fica com grande dificuldade de ser acolhida. Estou fazendo uma menção e mostrar em paralelo os traumas que se instalam, se expandem. Então, há um momento em que diz que essa figura, Jacó,
toda aquela dificuldade, sentindo-se totalmente vazio, rejeitado. Agora, o único descanso dele, numa noite, ele põe a cabeça numa pedra por travesseiro. E ali, ele tem determinados sonhos. Ele pensa. Creio, certamente ele pensou no ensino que procedia de Abraão, do seu pai. Era o referencial que ele dispunha, mais íntimo, mais forte. Era o que poderia lhe tirar daquele trauma, daquela relação agora com um homem chamado Labão. Nesses quadros todos, há um momento que Jacó diz, proclama a independência. E aqueles que estavam no mesmo pensar, na visão da justiça que Jacó buscou, continuava buscando e ofertava àqueles que dele se aproximaram. Seguiram ele, porque ele expressava maior justiça que na casa de Labão. No caminho, agora vem a saber que o Esaú vinha contra o caminhar dele. Iam se encontrar. Ele passa a temer. A essência é, na hora que os dois se encontram, face a face, o Jacó esperando o pior, o Esaú se aproxima dele e diz, Jacó, tenho muitos bens. Vamos pôr entre aspas, entre parênteses, estou rico. E Jacó diz a Esaú, eu tenho fartura. De quê? Justiça. Ali toda a contenda cessou. Mas a história mais forte procederá de Jacó. Da justiça de Jacó a José, de José a Moisés. E todos os profetas da verdade e da justiça. Herança em caráter eterno. Se assim está compreendido, é uma evidência que as palavras do Mestre e Senhor, através de seus profetas por filósofos e não dos gregos, poderíamos dizer também dos gregos, mas em compreender da maior dimensão do falar do filósofo hebreu, ou seja, do profeta. Se assim considerarmos, vamos alcançar a dimensão da mente de Cristo, quando, da restauração do inconsciente, uma multidão, sendo, me retiram daquela multidão de perdidos, na expressão do mar salgado. Não tem como sedentar ninguém. Essa declaração que faz João em Apocalipse. E aponta essa multidão, já na expressão também dos seus juízes, seus sacerdotes, seus isso, seu aquilo, a grande meretriz, que assola os reis da terra. Assim, qual é o padrão de medida? Um só. Me traz a certeza
Ele é o fiel de todas as balanças e todas as medidas. Precisaria alguém outra? Não, um só, me basta. É isso que está declarado. Um só, por tua palavra, a ti basta e ao entregar. És instrumento da restauração da mente dos inconscientes no coletivo, nos seus traumas mergulhados, na morte caminhando, e vem o libertador. O libertador é o Espírito eterno que a todos acolhe, e aqueles a quem ele retira os faz seus servos, seus ministros da luz de um só. Este padrão é a essência. Qual é o resultado dos contratos do casamento, dos fundamentos do direito romano, do peso daqui e dali, dos juros bancários, dos juros disso? Veja, e dirão que todos são livres. Nem aquele que é usurpado, daquele que se fez por deuses, por autoridade, por supremo, por juiz maior, também ele será o mais de fato, determinantemente sentenciado. Não creio que haja algum desses com seu jato do lado, suas piscinas manifestas, e daquele que é próprio de fazer a palavras soltas, que vem lá no Facebook, outros lugares. Coitadinho do fulano, onde é que ele está? Qual é a casinha dele? Para mostrar a mansão do cara. Não sei aquilo só traz uma ideia de coloca novamente o pão com mortadela na frente do burro, esperando que ele ande um pouco mais para tentar pegar. Compreende? Assim o comércio, todas essas medidas e padrões pretendidos, de perdas enormes de energia na escola por aprendizado, se tornam inúteis quando realmente todos se veem sem justiça e se tornam por miseráveis. Estão muito mais prontos a manifestar da sua dor, se tornar como vítimas. O ponto é o padrão de um só, justa justiça, está na figura do pai, da mãe. Estes não podem ser manchados. Não façam. Isso é perversidade. Todos os fundamentos pretendidos de uniformizar mensurações de medidas de comércio não tem sentido diante da violência do como serão todos tratados. De si mesmos e na multidão. Dentro dessa figura, tem duas palavras simples, em que fica sintetizada essa dificuldade. Uma é, Jesus diz, a água é fundamental. Fome e sede de justiça. Você sabe que a sede, se alguém não tomar água, em 7 dias morre. Ou vai ter problema grave já para ser daquele estado. Assim, a sede está para o homem. Está a justiça por uma necessidade vital. Sentir justiça é sentir-se um vínculo do amor de quem lhe oferta. Só o pai ao filho e a mãe ao filho. Não há possibilidade de outra medida. Não querem inventar. Porque estão escravizando os homens. Ah, falo dos escravos.
Falo da pele daquele diferenciado e que outro... E vão por aí, e vão por aí. Todos se justificam num puleiro em que não há galo. Todos. Qual é a medida? É a do galinheiro? Não é das varas? Mas quem vai reconhecer que essas medidas estão no galinheiro e estão nas varas daqueles que se agradam da lama? Quem vai alcançar tal medida para perceber da impossível fidelidade daqueles? Serão adúlteros, serão adúlteras. Filhos de adúlteros, adúlteros filhos. Esse adúltero é adulterar a medida, o padrão. Então, queremos afirmar o padrão de todas as medidas, sobre todas as medidas que me conduzem a fazer as medidas para aplicar. Não há problema de haver a medida padrão estabelecida. Não há problema. A questão fica no trato dela, quando é manuseada. Através também do direito romano, que foi tratado agora por ser um referencial de medida. Ela é falsa. É falsa. Que aqueles que vão dela tratar, vão fazer a balança para pesar, são corruptos. E essa corrupção é uma corrupção profunda, coletiva, de juízo. Então, tirar Cristo da escola, como até aqui o fizeram, é uma loucura. São Paulo diz, o mundo, na sua própria sabedoria, vai tratar o Deus eterno em Cristo por louco, é loucura. Então, se quer de fato se tornar com o juízo, com a lei de Cristo restaurada, faça-se louco diante daqueles, da multidão. Não há outro lugar. Ficamos por aqui. Daremos continuidade em reforçar a importância de manifestar, desde a tenra idade e nas escolas, e com um elemento fundamental da mente dos seus professores. Fora da justiça, não há verdade. Todo o que for ensinado não traz nada que evite as confrontações. Nada. Assim porque está dito pelo sábio hebreu que pela boca de Jesus Cristo os inimigos do homem são os da própria casa. É uma mente corrompida. E também diz, porque como pensas, assim és. Eu vi de uma professora ligada a uma entidade internacional, de que, contando dentro do quadro filosófico, do pensar filosófico, a ideia de alguém que daqui a pouco está num trauma, não se sente bem, e sempre passa a pressupor de que mudando de lugar físico, mudando de casa, mudando de lugar, viajando para fora, assim por diante, ela resolve seu problema. Aí diz a professora, de maneira correta, como é que ele vai se libertar dos seus pensamentos que o conduzem àquele estado? É a pergunta. Por isso que está dito também pelos profetas da verdade e da justiça, como pensas, assim és. Se o teu pensamento é um pensamento adúltero, corrupto,
és adúltero, és um corrupto. Do direito romano, não muda nada. Não muda nada. É ideia de mudar de lugar. Eu vou para Brasília, eu vou para tal lugar. Não vai, não adianta. O salmista diz um pouquinho, da mesma maneira, uma maneira mais profunda. Porque diz que essa consciência que me dá, me toca para me conduzir a retornar ao bom caminho. Esse que pensou na mente de Cristo restaurada, diz, sim, como me ausentar de ti? Se eu for a tal lugar, lá estarás, no fundo do mar estarás também, aos céus estarás lá. Ok? Então, e Moisés disse, porque lhe é dito, pegue o povo e marche. Não. Se ele não for comigo, me deixe aqui. Sou impotente para ir em frente sem o meu Senhor. Esta é a questão. Isso refere-se ao que a professora disse nessa instituição internacional, como este dito nos Salmos e como este dito em Moisés. Jesus dirá, o reino está dentro de ti. E o Paulo dirá, renovai a mente corrompida do mundo pelo Espírito da Palavra de Cristo, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável. Agradável. Não haverá nada tão gracioso de um só Espírito. Amarás tua mulher, tua esposa, amarás teus filhos, terás amor pelos teus amigos, em verdade, e terás misericórdia daqueles que necessitam. Sim, só nos conduz a todos.